Boa noite, vamos lá, como é que estamos aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas em Israel? Tá frio, tá quente? Como é que tá a temperatura? Está começando a entrar o outono, já temos dias menos quentes, muito agradáveis, muito agradáveis. Finalmente Que está bom, que terminando o joia. verão, sim. Olha só, hein? Mas como é que é esse verão, Dália? O pessoal talvez não tenha muita ideia aqui em Israel, né? Que temperaturas a gente chega a ter aí no verão, agosto? Como é que é esse negócio? Depende em que região, né? Porque há regiões muito baixas, a região do Mar Morto, por exemplo, que é muito, muito, muito calor, que pode chegar a 45 graus, até um pouco mais, em dias muito quentes. Mas na região de Jerusalém, que é a região onde eu moro, também pode fazer muito calor, mas não chega a. Nós chegamos aqui, o mais calor até 37, 38 graus, que já é bem quente. Mas E lá para o sul, para Eilat, lá para o, Mar Morto. essas regiões mais baixas são muito, muito quentes, mas é interessante porque é um calor seco. Então, pelo fato de ser um calor seco, ele é mais agradável, ele é menos, é, menos assim, desagradável, bem menos desagradável do que o calor, por exemplo, no mar Mediterrâneo, né? Em Tel Aviv, em Haifa, faz muito calor, mas é muito úmido. Então, o calor é bem mais insuportável, digamos. Mas também chega até 38, algo assim. Mas com Oh, mas teve lugar que eu já peguei uns 42 indo para os 45, viu? Achei que. tranquilo. No Mar Morto, ou, por exemplo, na região do Mar da Galileia, né, que é uma região muito baixa, a gente pode chegar a 45. E no Mar da Galileia é muito, muito úmido e no Mar Morto é muito seco. Então, a mesma temperatura você sente completamente diferente, né? Israel é muito pequenininha, mas tem muitas, muitas variedades. Então, isso que é assim, o nosso pessoal, Dália, está entrando aí, tem gente que já viajou com a gente, nós estamos falando aqui o professor Saião, a professora Dália, ela está em Jerusalém, eu estou aqui em São Paulo, Brasil, e nós estamos aí ao vivo direto, né? Você é bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de que lugar do mundo você está, né? Dália, já tem uma galera aí, né? Você pode ver aí, tá entrando nome de gente que já. A Dália é uma das melhores guias lá de Israel, tem trabalhado comigo, né? E com a Biblos várias vezes, né? E ela, de fato, assim, conhece a realidade lá, assim, na palma da mão. Dália, me diz uma coisa, você está me confundindo um pouco, né? Porque, olha lá, você falou que Israel tem lugar muito baixo, depois tem lugar muito alto, né? E é pequenininho. Qual é esse tamanho desse pequenininho, né? E a gente está falando de temperatura de 40 graus. Agora conta a verdade para a gente, o pessoal quer saber. E no inverno? Lá para cima, lá, né? Eu vi um lugar lá que o pessoal, aquele ali é o irmão. Pensei que era o irmão de alguém, né? Quando eu vi, não, é uma montanha branca lá, né? Então, fala para a gente aí como é que é, porque o país interessante, diferente que é Israel, qual é o tamanho desse país, né? E como é que é essa variação de altos e baixos aí, né? Que a gente tem lá. A galera tá querendo saber. A verdade é que Israel está localizada no meio, na verdade, né? No meio de tudo. Eu sempre digo, entre o Ocidente e o Oriente, entre o Norte, entre a Europa e a Ásia, e a África ao nosso sul. Quer dizer, nós estamos assim num lugar muito, muito estratégico, né? E nós sabemos até que na época pré-histórica, na época do primeiro homem sapiens que começou a caminhar por esse mundo, ele saiu da África e subiu em direção à Europa e à Ásia, passando
por Israel. Quer dizer, é um lugar muito, muito estratégico. E nós temos de tudo aqui. É um país pequenininho, com quanto? 22 mil quilômetros quadrados, né, de perímetro, muito pequenininho, mas menor que o Sergipe, gente, para vocês terem uma ideia. Brincadeira. Né? Pequenininho. Olha só. Mas temos, assim, uma variedade de paisagens, uma variedade de clima, uma variedade de topografia enorme. Temos uma fenda geológica, né? Onde está o lugar mais baixo do mundo, que é o Mar Morto, 420 metros abaixo do nível do mar. E temos esse Monte Hermon, né? Que confunde com irmão, né? Como diz o professor Sayão. Mas esse Monte Hermon, ele tem quase 3 mil metros de altura acima do nível do mar. Então... E é verdade que tem estação de esqui lá? Tem, lógico. Eita! É muito legal, porque desde que os israelenses levantaram essa estação de esqui, os israelenses podem sair para o esqui aqui, né? Viajar 2 horas e você está na neve. É impressionante. E tudo aqui é assim, você viaja 2 horas, chega no lugar mais quente possível e daí 2 horas para o norte e você já está no lugar mais alto. Olha, Dália, a coisa já começou quente aqui, né? O pessoal tá assim, animado, tem gente aí que está planejando viajar assim que possível, e tem gente aqui que já entrou na live, que a gente já tem mais de 40 pessoas online com a gente, alguns já estão te mandando lembrança aqui, né? Tem gente falando assim, escuta, Israel já dá para a gente viajar? O pessoal já está querendo sair da live para o aeroporto. Então, vamos dar uma explicada, vamos dar uma esfriada nesse calor do deserto aí, porque a galera está animada, né? Como é que está o negócio? Dá para viajar para ir já ou não? Não. A verdade é que hoje em dia, com essa pandemia terrível que atacou a todos nós, né? A todo o planeta Terra, na verdade, praticamente, Israel teve assim uma história de altos e baixos, mais ou menos como a nossa topografia com essa pandemia. Porque no começo, Israel foi realmente dos primeiros países que conseguiram achatar como é que chama? O gráfico, né? O gráfico. E fizeram uma quarentena terrível, ninguém podia sair de casa e tal, você podia só caminhar para fazer esporte, coisas assim, ao lado da tua casa. E o que acontece é que muito rapidamente conseguiram baixar o Covid aqui e, em geral, em Israel nós temos muito poucos mortos em relação ao número de população, porque, graças a Deus, temos um sistema de assistência médica fantástico, num nível muito alto, com equipes assim que são de uma generosidade, algo realmente fora do comum. E o que acontece é que os israelenses muito rapidamente sentiram que está tudo bem e podemos voltar à vida comum. E não funciona assim, né? Você tem que se cuidar. E aí o negócio complicou. E, então, hoje em dia, não só que nós estamos terminando uma segunda quarentena já, já o aeroporto abriu há 2 meses atrás, e começaram a sair israelenses, mas para determinados países que estavam dispostos a receber israelenses, e na Europa, não muitos países, sei lá, Grécia, Bulgária, sim, alguns países, mas poucos israelenses saem, e por enquanto não abriram para gente que venha fazer turismo em Israel, porque eles primeiro querem baixar novamente esse gráfico que começou a subir, e hoje em dia a situação em Israel não está nada legal. Já começou a baixar. Vamos ter que aguardar, né?
tem que aguardar. Vamos ter que aguardar para 2021, né? Então, pessoal, olha, vocês que estavam prontos para ir para o aeroporto, segura a mala um pouco, né? Aguarda aí, a gente ainda vai aguardar um pouquinho, né? Em 2021 aí, com a caminhada da recuperação desse momento, a gente vai lá. Mas, Dália, vamos falar de arqueologia. Sim. Vamos lá, né? Olha, um negócio interessante que a gente foi, não foi muitas vezes, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tem um lugar ali perto do Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras, que o pessoal chama de Emek Tsurim, né? Uhum. E aí o pessoal faz um negócio lá que alguns falam, você pode fazer um dig for a day. E o que que tem lá nesse Emek Tsurim, né? E o que que a pessoa que faz uma viagem de conhecimento, de aprendizado histórico, pode experimentar na famosa Jerusalém? Conta para vamos deixar de Covid de lado para ver Tudo bem. as covinhas, né, arqueológicas do outro. Vamos lá. Conta para gente o que a gente tem lá e fala sobre a Então, vista dali da Jerusalém, como é que é. Então, assim, eu vou contar para vocês como é que começou esse projeto, que realmente é algo impressionante esse projeto, como ele começou e por quê, e aonde eles chegaram com essa ideia, que realmente é um projeto fantástico. E depois eu vou contar para vocês algo que esse projeto, esse pessoal que levantou esse projeto, eles estão fazendo agora uma escavação nova bem pertinho do Muro das Lamentações, e encontraram, agora, nos últimos dias, encontraram como é que chama isso em português? É um peso, algo que se usava para pesar Beca? condimentos, como é que chama isso? Beca? Talvez, é um É, objeto que se põe numa balança, de um lado você põe esse objeto e do outro lado você põe o que você quer pesar. Entendeu? de 6 gramas ou de 12? Esse objeto, ele Porque, tem 23 gramas, ele tem um uau, formato, eu vou mandar para vocês depois a foto do que foi encontrado, que é algo assim, é que nem uma bola, mas tem uma parte mais estável embaixo para você poder pôr a bola e ela ficar de pezinha em cima da balança. E ele de que época é de 2.700 anos atrás. Quer dizer, na época do primeiro Nossa, templo, gente. E tem ali, Ezequias. e tem um sinalzinho nessa bola. Ela é feita de pedra calcária, quer dizer, algo completamente típico de Jerusalém mesmo, e ela tem um sinal que dá a entender que ela vale 2 shekel. Porque, Stay Shekalim. porque um shekel pesava 11 gramas e meia. 11. E ela vale Isso. 23. Ela pesa Olha só, 23 hein? gramas. Uma loucura, uma loucura. Então, primeiro... É um Shekaline. É isso mesmo. E agorinha encontraram, assim, o último grito, né? Então, Que legal, hein? muito, muito legal. Porque mostra para a gente, em primeiro lugar, o quanto eles eram exatos. E dizem que naquela época ainda não usavam moedas de prata. Então, tudo tinha que ser pesado para você poder comprar e saber que você realmente está comprando o que você merece, né? Que você está pagando pelo que você realmente está comprando. Muito interessante, muito. Então, esse projeto, esse pessoal, que agora eles estão fazendo essa escavação ao lado do Muro das Lamentações, você sabe onde é, Sayão? No Parque Davidson, o pessoal que esteve com a gente, teve lá com a gente. No Parque Davidson, Sim. a gente vê lá de cima a rua do mercado, né? Da época de Sim. Herodes. Então, eles estão escavando lá no fundo da rua do mercado, onde ainda tem muita coisa que a gente nem sabe o que tem lá, né?
porque não foi escavado até chegarem na Rua do Mercado. E agora eles estão escavando no fundo. Então, lá que... É lá perto do Cótel mesmo? Já perto do Só Cótel? que tem, você sabe, tem Embaixo. algo que separa entre o Cótel, entre o muro e essa rua. Então, nessa parte que não foi escavada ainda, é lá que eles estão escavando e lá que encontraram isso. Então, até o pessoal que esteve com a gente pode até visualizar onde é que eles estão escavando. É impressionante. Mas a história desse projeto é muito linda, porque, na verdade, isso começou com uma verdadeira tragédia arqueológica. Que vocês sabem que os nossos vizinhos muçulmanos, eles têm ali, bem acima, né, do Muro das Lamentações, eles que cuidam e que rezam na região onde era antigamente o templo. E o que aconteceu é que eles resolveram um belo dia, a direção do Waqf, né, que é a direção da região ali onde era o templo, eles decidiram que eles querem escavar as salas que estão abaixo da mesquita de El-Aqsa. Agora, essa região embaixo da mesquita de El-Aqsa estava todinha cheia de areia. E lá embaixo, eles escavaram com tratores, gente. Nada mais e nada menos. Tá? E os arqueólogos aqui ficaram possessos e disseram para o governo, mas vocês não podem concordar com uma coisa dessas. Como pode ser? Mas eles trabalharam muito rápido, tiraram toda essa areia e jogaram tudo fora com os tratores. E o governo de Israel, com medo de entrar em conflito com essa gente, que eles, na verdade, são dirigidos pela Jordânia, por acordo com a Jordânia, que foi um acordo em 67 que Israel assinou, Israel não abriu a boca. E até que pensaram, até que o que vão fazer, já estava tudo feito. E eles tiraram toda essa areia e houve um arqueólogo chamado Gabriel Barkay, Dr. Gabriel Barkay, um homem muito especial, inclusive muito modesto. Ele foi para o governo e disse, vocês sabem o quê? Eu peço uma coisa de vocês, me deixem peneirar essa areia que foi tirada lá debaixo da mesquita de El-Aqsa. E levaram toda essa areia para Emek Tzurim, para esse lugar onde os nossos grupos também chegam lá, né? Tem grupos nossos que chegam lá. E que até fazem essa peneiração da areia e participam nessa atividade, que é uma atividade maravilhosa, porque, na verdade, eles salvaram um montão de pequenos objetos que estavam dentro dessa areia. E assim se descobriu já tanta coisa dentro dessa areia que é algo emocionante. Então... Que legal, hein? Realmente... Aliás, Dália, só para dizer para o pessoal o seguinte, eu sei que tem muita gente que está com a gente, alguns já viajaram, mas acho que muitos não tiveram essa experiência. Quando a gente levou o grupo lá e eles tiveram uma aula explicando arqueologia, olha, a cara do pessoal peneirando, e não é que algumas pessoas acharam alguns negócios, teve uma pessoa que achou uma moeda romana. É verdade. Então, é muito legal fazer isso, e como você falou lá do Park Davidson, né? E até o pessoal também não sabe, eu vou contar uma novidade para muita gente, que agora ali, do lado do Muro das Lamentações, a gente tem uma coisa que poucos grupos experimentaram, que é um tour virtual pelo muro, e a gente viaja no tempo e vai assim numa experiência virtual eletrônica, como se você estivesse na época da adoração no templo. E sem contar o passeio pelos túneis, né, que tem a ver com o Muro das Lamentações. Então, quando você quiser, né, aí vai preparando, né, Dália, porque esses são passeios assim imperdíveis, assim, muito especiais, assim, que
A gente não faz uma viagem normal, né? Olha para minha cara para ver se dá para fazer viagem normal, né? A gente faz uma viagem, né, diferente para Sem Israel dúvida. e que realmente é um negócio para lá de especial. Mas, olha, vamos dar uma viajada agora, né? Não, Você falou do eu Emirates só Suíço. queria Pode dizer que falar, pode falar. realmente tem muito poucos grupos brasileiros que chegam a essa atividade de peneirar. É algo que, na minha opinião, aliás, a mesma coisa com relação aos túneis do templo, tem poucos brasileiros que chegam lá. A Biblos realmente é uma das companhias que leva para esses lugares, mas não é todo mundo, porque nem todo mundo até conhece, para dizer a verdade, né? Você tem que estar mais por dentro das coisas para poder chegar nesses lugares. Fala. Pois é, o pessoal está até falando para a gente não maltratar o coração deles aí, o pessoal está ligado, mas vamos lá. A gente maltrata, mas devagar, tá? Devagar. Igual arqueólogo, escavando devagarinho, Tudo bem. devagarinho. Mas, Dália, outro lugar muito especial, assim, em Israel, que realmente assim, é tão importante para a história cristã, tão importante para a história do judaísmo, né? É tão importante assim, é a Galileia. E a Galileia é bonita demais, né? E uma das coisas que eu mais gosto assim da Galileia, porque vamos falar a verdade, né? A gente vai para uns lugares assim, é tudo tão artificial, né? Tudo assim tão diferente. A Galileia você vê muita coisa do jeito que estava tantos séculos, né? E até milênios atrás, né? E aí eu ia te perguntar o seguinte, né? Eu percebi, né? Eu faço parte do Mossad brasileiro, né? Então eu percebi na minha espionagem que você assim tem todo uma atenção especial por um lugar que nem todo mundo conhece, que é Magdala, né? Certo, certo. Nossa, Magdala é um negócio bonito. Então, assim, tem lá, né? A gente tem o que foi achado em Magdala, quando é que foi, e tem uma pedra lá que tem umas coisas assim tão especiais. Será que você pode dar uma palhinha para a gente sobre que Magdala é essa? Sem Vamos para Magdala? É hora de achar. Vamos lá. Quero só dizer a vocês que Magdala está muito pertinho de Tibérias. E Tibérias cumpre agora, em 2020, 2.000 anos de existência. Então, Uau. então até festejar um pouquinho em Tibérias, porque por causa da pandemia foi impossível realmente festejar. Mas é importante a gente saber que teve aniversário da cidade de Tibérias, que foi levantada em 20 depois de Cristo. E se vocês fizerem as contas, Jesus esteve lá, passou por lá, quando ele tinha mais ou menos quando ele tinha por volta de 30 anos, quer dizer, 10 anos só depois que levantou a cidade de Tibérias, né? Se a gente pensar. Então, isso só para vocês, assim, para lembrar vocês que eu espero que a gente possa festejar quando Tibérias for aniversário 21, aí quem sabe a gente consegue festejar melhor até juntos, né? Agora, sobre Magdala, é interessante, é muito interessante, porque Magdala está muito pertinho de Tibérias. E Tibérias, por um lado, era uma cidade pagã, era uma cidade greco-romana. E ela foi levantada como cidade greco-romana por o nosso conhecido, né, Herodes Antipas. E Herodes construía como o pai dele. Ele construía para os pagãos do reino, né? E ele se identificava com a cultura pagã, com a cultura romana. E Magdala, em comparação a Tibérias, era uma cidade realmente judia, onde toda a comunidade era uma comunidade judia. Mas nós entendemos que em Magdala havia uma comunidade mista. Quer dizer, já dentro de Magdala haviam primeiros judeus que seguiam Jesus. Então, o que encontraram em Magdala que nos dá assim digamos assim, como se fosse um sinal, né, do que acontecia ali na época de Jesus, uma cidade completamente judia, onde havia
uma sinagoga que foi encontrada na escavação arqueológica. Aliás, a sinagoga mais antiga que foi encontrada alguma vez em Israel foi encontrada em Magdala. E nós sabemos que Magdala era a cidade onde nasceu e cresceu Maria Magdalena, certo? Daí vem o nome dela, né? Vocês lembram que Simão o Cirineu ajudou Jesus. Muita gente recebia o nome da cidade da onde vinha, né? Então, Maria foi chamada Maria Magdalena porque ela era Maria de Magdala. Então, nós sabemos que se Maria Magdalena era de Magdala, com certeza haviam lá mais pessoas que seguiam Jesus e que até estavam muito perto de Jesus. Não só o seguiam do ponto de vista de crença, senão que eram gente que estava realmente perto dele pessoalmente, né? Então, é muito interessante o que encontraram em Magdala, gente. Dentro dessa sinagoga, encontraram uma pedra. E essa pedra, ela tem uma série de decorações que são escavadas no calcário, uma pedra calcária, e o calcário é uma pedra dura, que para você escavar, você fazer detalhes na pedra, não é fácil. E toda a descrição que você vê nessa pedra está ligada com uma descrição do templo em Jerusalém. Nada mais e nada menos. E o que dizem os arqueólogos é que quem escavou essa pedra teria que ser alguém, ou que seria um sacerdote que conhecia o templo por dentro, ou alguém que realmente estava ligado a sacerdotes, que conhecia todas as coisas que aparecem nessa pedra. Por exemplo, aparecem lá lamparinas que eram usadas, muitas lamparinas eram usadas nas cerimônias do templo. Por exemplo, aparece lá a menorá, o símbolo da menorá, do candelabro de 7 braços, que era aceso no santo, dentro do santo. Quer dizer, quem tinha visto a menorá tinha que ter estado dentro do santo, nada mais e nada menos. E, então, há uma historiadora de arte que ela mexe com arqueologia, com arte e arqueologia, né? Uma grande professora minha, Rina Talgam, que é uma mulher fora do comum, e ela está para sair um livro dela sobre Magdala, e ela diz que o que é muito interessante é entender como é que pode ser que tanta informação sobre o templo aparece sobre essa pedra que foi encontrada dentro da sinagoga de Magdala, e em nenhum outro lugar. Então, como é que pode ser uma coisa dessas? Qual era a população que vivia em Magdala que lá encontraram uma pedra desse tipo, né? Então, tem assim, Magdala é um lugar que ainda não disseram a última palavra sobre Magdala, né? Que coisa, né? Interessante demais. Muito. E pessoal que está com a gente aí, olha, de fato, todo mundo, né, que ama a Bíblia e a história, né, a gente só consegue entender as coisas direito quando a gente aprende direito, né? E aí, para aprender direito, você tem que entender essas questões históricas, arqueológicas, geográficas, né? E que a gente, de fato, consegue entender uma série de coisas assim interessantes. Agora, Dália, vamos mudar um pouquinho para um aspecto meio cultural, né? A gente está aí agora no mês de outubro, né? E a gente acabou, né? Agora terminou aí a festa de Sukkot, né? É, E às vezes aqui no nosso mundo brasileiro ocidental, o pessoal esquece que Jesus era judeu, né? Eu tive uma pessoa que achava que Jesus era italiano, né? Então, né, teve alguém que um dia foi em Belém do Pará e falou: oh, que bom que eu vim na cidade que Jesus nasceu, né? Então, às vezes, né, o pessoal acha que Jesus é americano, ou que ele é, sei lá, francês, ou qualquer coisa do tipo, né?
E vai chegar já já, está começando daqui um mês e pouco, né, uma festa muito famosa, né, que tem a ver aí com o que é chamado de Hanukkah, né? E olha só, a pergunta que eu faço para você é assim, Jesus por acaso conhecia o Hanukkah? Né? E aí você aproveita e ajuda aí, porque alguém um dia vai falar assim, ô Sayão, eu comprei um candelabro com defeito. Eu vou devolver aqui, porque eu comprei o meu, em vez de 7 braços, tem 9, né? Porque que história é essa? Então, olha, eu estou confuso, me ajuda, né? Que história é essa de Hanukkah? De que época é essa? Tem alguma coisa assim em Israel que lembra disso, né? E conta pra gente, porque senão a gente vai entender tudo errado, né? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Então, assim, Hanukkah é uma festa realmente que começou a ser festejada um pouquinho antes de Jesus chegar ao planeta Terra, né? Não, não muito antes. Hanukkah não é uma festa bíblica, de forma nenhuma. É uma festa muito mais tardia do que a época bíblica. E, portanto, ela até é uma festa assim, bem light em Israel, em termos que, não só em Israel, em geral, os judeus no mundo inteiro trabalham, por exemplo, em Hanukkah. Né? Os únicos que estão de férias em Hanukkah são as crianças, que na escola resolveram que digamos assim, as férias de inverno de Israel serão em Hanukkah, festejando a tal da Festa das Luzes. Né? É chamada Festa das Luzes. Inclusive, aqui em Israel, nós temos assim uma série de pensamentos que talvez a festa foi marcada assim no meio do inverno, Festa das Luzes, porque também é uma época que muitas culturas no mundo festejam a Festa das Luzes no meio do inverno. Então, o Hanukkah, quer dizer, talvez tenha até algo assim, uma base meia pagã nessa festa, né? Porque Festa das Luzes, que quando o dia é muito curto no inverno, né? Quando o dia começa tarde e termina aqui no inverno às 4h30, 15 para 5 já começa a noite. Então o dia é muito curtinho. Então essa necessidade de ter luz, né? Agora, mas a festa de Hanukkah, ela está ligada a Hanukkah. Hanukkah em hebraico quer dizer inauguração, porque conta a história dos macabeus, né, que foram os judeus que se rebelaram contra um rei grego, que, aliás, foi o único rei grego que proibiu os judeus de festejarem o Shabat, de festejarem uma série de coisas típicas, né, do judaísmo, e os judeus se rebelaram contra esse rei grego. Em geral, os gregos eram muito liberais e eles não obrigavam os judeus respeitavam, davam a liberdade aos judeus de festejar, de fazer as coisas que costumavam fazer. Mas esse rei, Antíoco IV, foi um rei, pelo jeito, meio casca de ferida, Complicado. como diriam talvez os brasileiros, né? Um cara meio complicado mesmo, que resolveu que ele vai proibir os judeus de tudo. E aí os judeus se organizaram, foram organizados por uma família sacerdotal, né? Que vivia na região de Modin, que é bem pertinho daqui, da onde eu moro. A gente vê Modin daqui da minha casa, quer dizer, está perto de Jerusalém, muito perto de Jerusalém, e essa família organizou uma milícia que devagarinho se tornou realmente uma verdadeira rebelião popular, e essa gente subiu a Jerusalém, entraram no templo e liberaram o templo, inauguraram o templo, porque o templo foi, como é que a gente diz isso? Foi profanado por eles, né?
E esse rei grego, meio, de forma até não muito inteligente, ele trouxe porcos para o templo e fizeram muita coisa lá dentro que não tinha o que fazer, né? Então os judeus se rebelaram, como é que faz uma coisa dessas, com razão, e inauguraram o templo novamente. E quando inauguraram o templo, conta a história que eles queriam acender a menorá, o tal do candelabro dos sete braços, né, que depois se tornou um símbolo do povo judeu, etc. E eles não tinham suficiente azeite, encontraram azeite, uma quantidade bem pequenininha, um pote pequenininho de azeite. Mas Deus fez um milagre e essa quantidade pequenininha de azeite deu para acender a menorá por uma semana, por 8 dias, imaginem só. Então, a partir do milagre de Deus, essa festa, a maior mitzvah da festa, quer dizer, a coisa mais importante que você tem que fazer nessa festa é acender 8 velinhas durante 8 dias. Cada dia você vai acendendo uma velinha a mais e dessa forma você põe essa Hanukkah, né? Que é um candelabro de 9 braços, mas a gente, com uma vela, a gente acende as outras 8. Então, são 9 braços, mas na verdade são 8 velas que estão acesas. E então, esse candelabro é o que o professor Sayão falou. Ele não é estragado, ele tem 9, 9 velas, em vez de 7 que tem o candelabro do templo, né? Que é a menorá. Tá? A gente põe isso na janela para propagar o milagre de Deus. Muito legal, muito bom, né? Até o pessoal talvez não tenha ideia, né? Mas a festa do Hanukkah é mencionada lá em João 10:22, né? A Bíblia diz que era inverno, né? E estava acontecendo a festa da dedicação do templo, né? E aí você vê, era inverno, é mês de dezembro, né? E até os estudiosos aí reconhecem, né, que esse negócio de ter luz no Natal começou com o Hanukkah, né? Então foi um puxadinho teológico aí, né? Olha só. Um gato luminoso, né? Foi, puxou o fio e colocou luz para cá também, né? Porque o Hanukkah é um pouco mais antigo, né? Que coisa interessante, né? E Dália, alguém pediu assim para dar uma palhinha também rápida aí, né, sobre a festa do Sukkot, né, que também é bem nitidamente mencionada no Novo Testamento em João capítulo 7, né? Então, como é que é a festa? Terminou recentemente, né? E o significado maior aí, uma palavra rápida para a gente voltar para a Tudo arqueologia. bem. Então, Sukkot é, na verdade, em português, a festa de tabernáculos, né, gente? Que é a terceira festa peregrina e a última do ano, né? Porque o ano judaico antigamente começava com a Páscoa, né? E aí a Páscoa era a primeira festa peregrina, as festas peregrinas, as festas que se sobe para Jerusalém, que se caminhava, né? Peregrinar vem da palavra caminhar em latim, né? E então os judeus sobem, a verdade, até hoje, apesar de que já não tem templo há quase 2000 anos, mas continuam subindo a Jerusalém, sobem caminhando, sobem de uma série de formas, né? Então, Sukkot é a terceira, quando, se vocês perceberem, as 3 festas peregrinas são desde o começo da primavera até o final do verão, até o começo do outono. Porque essa é a época que não chove em Israel. Então, você pode sair para caminhar que não tenha nenhuma dúvida que não vai chover. Todo mundo sabe que durante 8 meses não chove em Israel. E a partir de Rosh Hashanah, que já há muitos anos é lá que começa o ano, né? No comecinho do outono, já se começa a pedir a Deus que mande a chuva, né? Então, Sukkot, tabernáculo, é uma festa muito interessante,
porque é uma festa bíblica, né? Não como Hanukkah, ela é bíblica, ela aparece em Levítico, né? E é uma obrigação que tem todo judeu de construir uma cabaninha, tem que construir ao lado da tua casa uma cabaninha e você tem que comer todas as refeições dentro da cabaninha, com a família, tal, né? As festas judaicas são muito familiares, a família é muito importante dentro da cultura judaica, né? Então tudo você faz com a família. Então, as pessoas sentam para comer, não precisa dormir, não precisa. Apesar de que as crianças gostam muito de dormir na sucá, muitas vezes, né? É uma festa para as crianças. Agora, por que que você tem que sentar e comer, né, na cabana, para que você lembre que um dia você foi um nômade, né? Quer dizer, Deus está dizendo para o povo, veja, uma vez por ano você vai comer numa cabaninha, durante uma semana você vai sentir o que é voltar a ser nômade. E aí você vai entender o que Deus fez para você, né? Deus te tirou dessa situação de ser nômade, de andar no deserto 40 anos, tudo incômodo, não tinha comida, não tinha trabalho, não tinha caminhando o dia inteiro. E olha só onde é que você está hoje em dia, né? Então, veja só que coisa mais linda que Deus te deu nessa vida, né? Que bom, né? Ainda mais no mundo de hoje que a gente tem tanto assim ganância, né? Tanto abuso, né? Uma coisa que eu acho muito legal com a Dália, aliás, você está acompanhando a nossa live diretamente de Israel, né? E a Dália tem aí agora, né, o seu Instagram, que a gente recomenda que você siga, né? Venha curtir e também da Bíblios Viagens. Vocês são sempre bem-vindos, teremos informações boas e novas com frequência para vocês, né? Mas a Dália é uma pessoa muito abençoada porque ela é uma pessoa da paz, né? Uma pessoa de um estado tão especial como é o estado de Israel, né? Que ama judeus, brasileiros, palestinos, árabes, africanos, todo tipo Sem de gente, dúvida. né? Porque nós, na verdade, somos todos, né, criados pelo mesmo Deus único, e ela é uma pessoa especialmente comprometida com esse ideal que é tão importante e valioso, mas no mundo de hoje que está um pouco confuso aí na sua caminhada, né? Mas, Dália, me diga uma coisa aí. Olha, um dos lugares assim que eu acho show de bola em Israel, porque Israel é doideira, né? Eu me sinto um verdadeiro parque de diversão, né? Eu entro naquele museu lá qualquer dia, os caras vão fechar eu lá dentro. Lá, olha, acharam uma múmia recente, uma múmia brasileira descoberta no Museu de Israel. Porque é tanta coisa, de tanta época diferente e tal, né? Mas um lugar assim que a gente chega e bate o olho e que é uma das ruínas assim da época greco-romana, bizantina, é Beit Shean. O lugar bonito que é aquilo ali, né? Uhum. Dá um toquezinho para a gente o que, que é, porque eu sei que muita gente vai para Israel, vai visitar os lugares de peregrinação e às vezes visita bastante igreja, né, e lugares assim que é bonito, é legal, né? Mas tem umas coisas que às vezes passa meio batido, né? Que lugar é esse Beit Shean e o que, que tem de interessante lá? Conta aí, porque a galera tá ligada no movimento aí, quer saber. Beit Shean, o que é muito interessante em Beit Shean é que quando descobriram Beit Shean hoje em dia é, na verdade, um lugar arqueológico, né? Uma ruína arqueológica, certo? E procuraram, durante muitos anos, os arqueólogos israelenses procuraram Beit Shean, porque eles sabiam que por ali estava a maior decápolis que existia do lado ocidental do Rio Jordão. E procuraram e não encontraram, até que nos anos 80 do século XX, gente, não faz tanto tempo assim, encontraram finalmente onde era Beit Shean, que era uma das decápolis. Se vocês lembram,
o Novo Testamento conta para a gente sobre as decápolis, né? E até Jesus fala para o endemoniado, vá às decápolis e conte lá o que te aconteceu, né? Quer dizer, ele está mandando aquele endemoniado, depois que ele tira todos os maus espíritos dele, que ele vá lá para Decápolis. E o que eram essas Decápolis? Essas Decápolis eram decapolis, o que a gente, como brasileiro, até a gente sabe na hora o que quer dizer. Na escola, pelo menos, né? Sei lá, eu aprendi um pouquinho assim, de palavras em grego para a gente poder entender determinadas palavras. Então, Deca, a gente sabe que é 10, e polis é cidade em grego. Então, eram 10 cidades greco-romanas que existiam ali na região, em frente ao Mar da Galileia, digamos assim, ao leste do Mar da Galileia, e elas desciam até a região, até da Jordânia de hoje em dia. Né? Então, a maior Decápolis, a maior dessas 10 cidades, do lado ocidental do Rio Jordão, é essa Beit Shean, que na verdade Beit Shean é o nome bíblico da cidade. O nome da Decápolis era Squitópolis. Tá? E era uma cidade enorme. Quando, nos anos 80, os arqueólogos israelenses encontraram e entenderam que está lá, eles não sossegaram enquanto não acabaram de escavar toda essa Squitópolis. E é uma cidade maravilhosa, gente. São todas ruínas, lógico, mas você vê as ruínas do teatro, você vê as ruínas do banho público, você vê ruínas de fontes, você vê ruínas de templos pagãos que haviam lá. Você vê até as ruínas das latrinas que existiam. Vocês sabiam que os romanos eles tinham latrinas já, né? Só que era tudo público, sentava todo mundo junto. Né? Então, a gente vê até isso nas ruínas de Squitópolis. E Beit Shean, que é a cidade bíblica que está quer dizer, hoje em dia existe Beit Shean moderna, mas a cidade bíblica de Beit Shean está ali ao lado de Squitópolis. Ainda tem o Ter lá, né? O lugar onde está a cidade bíblica, que já começaram a escavar mais devagarinho, né? Acharam algumas coisas egípcias lá, né? E eu É. achei interessante lá em Beit Shean que a gente encontrou do lado da Rua Paládios, né, a principal lá, a gente encontrou uma inscrição grega, né? Que quem estudou um pouquinho mais da língua diferente aí, dá até para ler, né? E está muito claro, né? Está num grego assim bizantino, né? E de fato é uma experiência grande. Mas Dália, a gente já está aí, ó. A gente teve mais de 90 pessoas plugadas aqui, o pessoal amando, gostando, e a gente não tem, nós temos mais ou menos aí, talvez uns 10 minutos, né? Me conta aí alguma novidade que a gente tem nos últimos meses, alguma coisa de arqueologia, alguma coisa legal que surgiu aí, o que você pode dividir com o pessoal, e a gente enfatiza de novo, ó, a gente vai deixar a live gravada, né? Você pode, né, aí siga a Biblos Viagens, siga também o Instagram da Dália, né, e eu, se quiser também, a gente vai estar sempre que assim que as possibilidades se abrirem, a Biblos tem várias viagens aí, e a Dália está sempre trabalhando em sintonia com a gente, né, um momento assim muito bom para um crescimento pessoal realmente qualitativo diferenciado, né? então, דליה, עכשיו את צריכה לדבר משהו בפורtuguês, כי הם צריכים לשמוע משהו בעברית. E agora falou em línguas, né? Não vou traduzir, só a Dália entender. Falei mal de todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Então, algo muito interessante que foi encontrado, que já estava sendo escavado até nos últimos grupos da Biblos que eu guiei, eu até já mostrei para o pessoal o comecinho desse caminho. Agora, abriram, logo no comecinho da corona, eles até fizeram, na cidade de Davi, eles fizeram um filme para nós, para os guias, para mostrar para a gente pelo Zoom
o que eles encontraram, porque a gente já não podia sair de casa. No começo estava planejado que a gente fosse lá para ver, e aí eles disseram, olha, porque declararam que tem quarentena, eles fizeram um filme e mostraram para todos nós, pelo Zoom, o que foi encontrado. A gente está louco de curiosidade para ir lá e caminhar com as nossas pernas, né? Mas daqui a pouco vamos chegar lá, tudo bem, devagarinho. Então, encontraram todo o trajeto que as pessoas caminhavam quando subiam do tanque de Siloé. Lembram, gente, quando a gente esteve lá no tanque de Siloé, que eu mostrei para vocês que tinha um caminho que as pessoas subiam em direção ao templo depois que se purificavam no tanque de Siloé. E aí sempre a gente fala sobre o milagre de Jesus no tanque de Siloé, né? Que curou um cego de nascença ali com o barro e com a saliva dele, né? Então, o que encontraram agora é o caminho que essa gente fazia quando subia para o templo, mas antigamente tinha um lugar era assim como sei lá, um corredorzinho que a gente podia caminhar, mas era bem difícil de subir. Eu uma vez fiz isso com uma família e foi assim, a família, coitadinhos, eles estavam com medo mesmo, porque era meio sufocante andar por esse corredor. Então, agora, eles abriram essa passagem e você sente toda a largura da passagem, gente. Tem lugares enormes onde você pode parar e descansar. É impressionante, impressionante o que foi encontrado lá. Então, isso é tão novo que a gente nem viu ainda, né? Nós mesmos ainda não pudemos ver por causa do Covid, né? Que coisa, olha só que legal. Então, pessoal, tá vendo só? Tem coisas novas. Aliás, Israel é um espetáculo. Uma vez eu conversei com o pessoal lá do Museu de Israel, Dália, deu até uma dor no coração. Eles falaram, não, o que a gente tem guardado aqui é 500 mil de peças, né? 500 mil, né? Fragmentos, peças, quer dizer, imagina, de vez em quando, depois de ter achado lá na ruína, eles acham de novo dentro do museu, né? Uma coisa muito especial. Mas olha, a gente quer agradecer de coração, né, a presença de todos vocês com a gente aí. A gente tem pessoas de vários lugares, né, do Brasil e até de fora do Brasil. A gente teve participação de gente na Ásia, gente na África, em outros continentes também, né? Dália, a gente agradece de coração a sua participação com a gente aqui. Eu a vocês também, porque foi super agradável, muito gostoso. E, gente, a gente tem muita saudade de vocês. Nós estamos esperando vocês aqui, porque imagina só andar por Jerusalém e não ter com você um grupo atrás. É muito triste. Não tem graça. Não, é muito triste. Tá bom? Então a gente quer mandar um abraço para todo mundo, né? E você pode aí seguir a Dália, a gente vai estar em sintonia, né? A gente vai fazer também live com o pessoal especializado nosso da Grécia em breve, né? E toda sexta-feira tem live, eu e o Israel comentando os vários lugares aí, a gente está sempre em sintonia, né? A live vai ficar salva, né? E a Dália também está aí. Dália, daqui a pouco a gente incomoda você de novo, aí, porque o pessoal ficou falando, mas tem que fazer outro, eu queria saber sobre isso. O povo curioso, esse nosso, eles querem saber tudo. Graças Como é que pode o negócio? Graças a Deus, tá bom? Tudo bem. Então, obrigado, abração, coração. tá bom? Shalom, Leitraot, shalom para todos. Obrigado, Dália. Tá bom, um abraço, boa noite aí. Laila Tov. Tchau.